da Bíblia, o livro de Ezequiel. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar nossa leitura no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 4. Predição do cerco de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e põe-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe ariestes em redor. E tu toma uma setã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu tomas trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milento, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida que hás de comer será do peso de 20 siclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres, serás como bolo de cevada, e com zelo hás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre os gentios, para onde os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, deste esterco de vaca em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. E disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e a água beberá por medida, e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espante uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades.
Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar por tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e ferirás-as com uma faca ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-lo-ás nas bordas do teu manto. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em iniquidade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que resta de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanastes o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. E pôr-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem, e será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto as nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e com terríveis castigos, eu, Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentareis a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, e a peste, e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6.
E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu, sim, eu trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis. As cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras. E os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Porém deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escapem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Portanto, me quebrantarei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse em vão que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé, e disse: por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada. E o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprireis o meu furor sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Pai Celestial, neste momento, ó Pai, nós estamos em Tua santa presença, porque não há um outro Deus na terra e no céu. Somente o Senhor é Deus, ó Pai, e diante de Ti nós curvamos a nossa fonte, gratos ao Senhor pela Tua palavra, pelo que temos lido, pelo que temos ouvido, porque a Tua palavra é Espírito, é vida, a Tua palavra é saúde, é libertação. Israel sofreu a consequência porque não deu ouvido à Tua voz, mas nós estamos dando crédito à voz do Espírito Santo. Nós temos colocado a Tua voz em nosso coração e estamos vivendo pela Tua palavra. E assim, ó Pai, nós cremos em Isaías 53, que aqueles que têm ouvido esta leitura podem receber a saúde, a bênção do Espírito Santo, que cura as enfermidades, que dá força, alegria,
paz, consolo, batiza com aquela graça que o Senhor batizou a Paulo quando ele estava com aquele espinho na carne. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Derrame a tua graça, ó Pai, sobre a vida de cada irmão que tem ouvido a tua palavra. Batiza cada um com o Espírito Santo, fortalecendo, preparando-nos para a vinda do Senhor nas nuvens. No nome do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.